Bom, penso que já estamos em condições, temos Partido Socialista, mais 3 grupos parlamentares, já estamos em condições de poder iniciar a nossa audição. Eu gostaria de começar por agradecer ao Sr. Dr. Luís Cavasso Martins, que foi Presidente da Comissão de Vencimentos da TAP entre 2016 e 2021 e, portanto, se encontra aqui na qualidade de ex-Presidente da Comissão de Vencimentos da TAP, dizer-lhe que penso que conhece a nossa grelha. A grelha A, vamos excluir a segunda ronda, portanto terá a primeira ronda e a terceira ronda. Vou-lhe ler um conjunto de direitos e deveres o mais rapidamente possível por uma economia de tempo e também de esforço. Estes direitos e deveres resultam do cruzamento daquilo que é o regimento jurídico dos inquéritos parlamentares com o próprio Código do Processo Penal. Direitos: o depoente tem o direito a ser convocado para depor sobre factos relativos ao inquérito com as seguintes indicações: a linha A, objeto do inquérito; a linha B, local, dia e hora do depoimento; a linha C, as sanções aplicáveis ao crime, previsto no artigo 19 do respectivo regimento. O depoente tem direito a não responder a perguntas quando alegar que das respostas resulta a sua responsabilidade penal, nomeadamente quando da resposta puder resultar a violação do segredo de justiça, punível criminalmente nos termos do artigo 371 do Código Penal. Ao depoente não podem ser feitas perguntas sugestivas ou impertinentes ou de qualquer outra natureza que possam prejudicar a espontaneidade e a sinceridade das respostas. O depoente tem o direito a ser inquirido sobre os factos de que possua conhecimento direto, ou o princípio da imediação. E o depoente tem direito a apresentar objetos ou documentos que podem servir de prova, fazendo menção da sua apresentação e junção ao processo. Relativamente aos deveres, também muito rapidamente: depor sobre factos relativos ao inquérito, mantendo-se à disposição da Comissão até ser por ela desobrigado. A recusa de depoimento só tem por justificada nos termos gerais da Lei Processual Penal, dos artigos 128 ao 139 do Código de Processo Penal. O depoente deve cumprir as ordens legítimas da Comissão de Inquérito, nomeadamente quanto à forma como o depoimento deve ser prestado, o qual segue as mesmas normas aplicáveis do Código de Processo Penal sobre prova testemunhal, sob pena de incorrer na prática de crime de desobediência qualificada. O depoente deve responder com verdade às perguntas que lhe forem dirigidas, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, artigo 360 do Código Penal. Quando conveniente, podem ser mostradas peças de processo e documentos que a ele respeitem. Não pode servir de meio de prova o depoimento de quem recusar ou não estiver em condições de indicar a pessoa ou fonte através da qual tomou conhecimento indireto dos factos. E, por último, a manifestação de meras convicções pessoais sobre factos ou a sua interpretação só é admissível nos casos seguintes e nas 30 medidas neles indicada: a linha A, quando for impossível cindi-la do depoimento sobre factos concretos; a linha B, quando tiver lugar em função de qualquer ciência, técnica ou arte. Vamos então começar a nossa audição e vamos começar, vou dar a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Paulo Muniz. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Dr. Luís Martins. Começo por lhe fazer uma pergunta que se prende com as notícias que tivemos que a engenheira Alexandra Reis terá recentemente sido contratada pelo grupo Barraqueiro. A pergunta que lhe faço é se teve algum papel nesta contratação. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não estou envolvido em nenhum ponto desse processo, desse eventual processo. Quando é que tomaram conhecimento do caso Alexandra Reis? Como tomaram? Por via de quem? E se tomaram alguma medida no sentido de procurar saber em concreto o que se tratava? Presumindo que se está a referir à saída da engenheira Alexandra Reis, ou doutora, eu nessa altura já não pertencia, nem era Presidente da Comissão de Vencimentos, nem sequer estava na Comissão de Vencimentos como vogal. E, portanto, não tenho nenhum conhecimento disso. Confirma que o pagamento das remunerações variáveis estava congelado, isto é, quando muito eram contabilizadas, mas durante o período do plano de reestruturação as mesmas estavam congeladas? O que lhe posso dizer, Sr. Deputado, sobre isso é que a Comissão de Vencimentos, enquanto eu fui Presidente, definiu critérios de remuneração variável
aos corpos sociais e remuneração variável só tinham os membros da Comissão Executiva, e verificava no ano seguinte se estavam reunidas as condições para a atribuição desse prémio em condições. Depois, se houve congelamento ou não, essa é uma matéria que não é da competência da Comissão de Vencimentos. E estes bónus eram apreciados e estes objetivos na Assembleia Geral? Os critérios que foram definidos eram critérios objetivos que eram apreciados em função dos resultados da companhia e eram comunicados através de uma informação da Comissão de Vencimentos à Assembleia Geral, todos os anos. E eram apreciados e votados nessa Assembleia Geral? Não, era uma mera informação aos acionistas, uma informação na Assembleia Geral, era esse o formalismo, era uma chamada informação sobre a política de remunerações, não era votada. Senhor, mas então não estou a perceber. Imaginemos que a Comissão de Vencimentos apurava que o administrador A tinha cumprido os objetivos que estavam à sua responsabilidade. Era informada a Assembleia Geral deste cumprimento, mas quem é que decidia se se pagavam ou não bónus a este administrador? Sr. Deputado, a Comissão de Vencimentos foi criada pela Assembleia Geral exatamente com as competências de definir os critérios, a definir, no essencial, a política de remunerações dos corpos sociais, que incluía a possibilidade de definir remunerações variáveis. A Comissão de Vencimentos definia em cada ano essa política e decidia, tem a competência para decidir. A companhia, a TAP, era informada dessas decisões através das nossas atas e, a partir daí, nós não tínhamos qualquer tipo de controlo sobre o processamento salarial, digamos assim. A Assembleia Geral não era chamada a pronunciar-se porque a Assembleia Geral deliberou constituir uma comissão de vencimentos exatamente para decidir sobre essas matérias. Mas para ficar claro e para percebermos, imaginemos por absurdo que a Comissão de Vencimentos estipulava um bónus para um administrador de 2 mil milhões de euros. E, portanto, se ele atingisse os objetivos, a Comissão de Vencimentos achava bem que a companhia, informada desse atingimento, pagasse 2 mil milhões de euros a um administrador. É isso que me está a dizer? O que eu estou a dizer é que praticamente as únicas competências que a Comissão de Vencimentos tinham eram essas, de definir e de atribuir aquilo que é, ou executar, ou determinar a execução de uma política de remunerações. A Comissão de Vencimentos dependia da Assembleia Geral. E, portanto, se houvesse alguma decisão que a Assembleia Geral não concordasse, era simples a Assembleia Geral resolver o problema, tanto mais que a Comissão de Vencimentos tinha o dever de informar previamente os critérios de atribuição desses prémios. Portanto, eram definidos num ano para serem atribuídos eventualmente no ano seguinte. Portanto, se a Assembleia Geral entendesse que no âmbito na informação que era dada, que haveria aqui algum aspecto que não concordasse, poderia sempre intervir. E no caso da senhora Presidente Executiva, este bónus foi ou não definido na Assembleia Geral? Quando entrou em funções a última CEO, Christine, eu não era Presidente da Comissão de Vencimentos, era vogal e, segundo me recordo, não foi atribuído ou não foi definido, mas isso é uma questão de ver na ata, qualquer remuneração variável. Mas eu posso confirmar. Tenho aqui a ata. Sim, confirmo que foi definida uma remuneração fixa, um subsídio de residência e alguns benefícios sociais típicos, como seguros, apenas seguros e utilização de telemóvel. Sr. Doutor, exatamente sobre isso vou ler um mail de 27 de agosto de 2021
da doutora Ana Malheiro, da TAP, à engenheira Cristine, informando que há uma questão do seu componente variável, do seu vencimento, que tem que ser adiada por razão do plano de reestruturação. Eu vou passar a ler o mail. Cara Cristine, finalmente a Comissão de Vencimentos decidiu sobre a sua remuneração de acordo com as condições infra que reproduzem parcialmente as condições revertidas no seu contrato. Remuneração fixa 504 mil euros ano, despesas de alojamento 30 mil euros ano, as regalias sociais, e a seguir vem. Eles ainda não resolveram no que diz respeito à remuneração variável, embora tenham uma cópia do seu contrato, e também informaram que isto tem de ser adiado porque o plano de reestruturação ainda não foi aprovado. Ponto. Então, pode-se concluir que havia um contrato com a engenheira Cristine, o mesmo tinha uma dimensão e uma componente variável. Este contrato estava assinado pela TAP, mas não estava ratificado pela Comissão de Vencimentos. Concorda? Confirmo. Nós tivemos acesso ao contrato e, de facto, continha uma componente variável, mas que não foi aprovada pela Comissão de Vencimentos. Vou agora ler-lhe um e-mail de 27 de agosto da engenheira Cristine à doutora Ana Malheiro. Estou muito confusa. Ponto. Não compreendo esta mensagem e o seu valor legal, uma vez que eu tenho contrato. Seria possível dar-me uma explicação? Portanto, segundo a conclusão para a engenheira Cristine, tudo parece confuso, uma vez que o contrato que ela tinha assinado já previa um bónus. Teve conhecimento desta resposta e deste e-mail? Não. Não tive. Mas conhecia que existia o bónus. Nós tivemos acesso ao contrato. A Comissão de Vencimentos teve acesso ao contrato. Agora, a 27 de agosto de 2021, a doutora Ana Malheiro volta a escrever à engenheira Cristine e diz: Cristine, para ter sido feito decentemente, o seu contrato deveria ter sido assinado pelos acionistas. A Comissão de Vencimentos está a atuar em seu nome dos acionistas. Como membro da administração e no nosso modelo de governança, todas as condições fixas e variáveis e outros benefícios têm que ser definidos pela Comissão de Vencimentos. Eles não estão a dizer que não vão concordar em replicar as condições acordadas no contrato, mas não o querem fazer agora. Além disso, o advogado que desenhou o contrato, César Sá Esteves, pode ser uma grande ajuda. Uma vez que o contrato não foi assinado pelo acionista, o César queria que o contrato fosse aprovado na reunião com o acionista a 24 de junho, vírgula. Mas isto significaria que o contrato seria divulgado ao público. Terceira conclusão, parece haver aqui uma intencionalidade em esconder este contrato do público. Concorda? Não tenho opinião sobre isso. Mas não tem opinião qual fazê-lo da forma que foi feito e não ir à Assembleia Geral não é uma questão que permitisse que rapidamente este contrato fosse público? Sr. Deputado, eu desconheço isso que se passou, isso que me leu, desconheço completamente. A única coisa que sei é que a Comissão de Vencimentos teve acesso ao contrato que teria sido negociado com a engenheira Cristine e que nós fomos chamados a apreciar no âmbito das nossas competências. Posso acrescentar que apreciámos o contrato que já estava assinado para perceber se ele poderia ser aprovado à luz da política de remunerações vigente na TAP e que tradicionalmente estava a ser seguida nos últimos anos. E como estava, nós decidimos aprovar o contrato. E não aprovámos também, e aliás está definido na ata, não aprovámos remunerações variáveis em função do enquadramento empresarial que se vivia, do processo de reestruturação, e que nós entendemos, nós, Comissão de Vencimentos, entendemos por unanimidade que seria prudente não aprovar logo essas remunerações variáveis até que ficassem clarificadas, ou ficasse clarificada toda a situação da TAP. Foi essa a única razão porque nos levou a aprovar os
no contrato porque se enquadrava na política de remunerações e não aprovar nenhuma remuneração variável. E deram nota desta vossa decisão da não aprovação do variável a alguém? Consta da ata e a companhia tinha conhecimento das nossas atas. Mas aparentemente a engenheira Cristina não. Isso não sei. Nós não mandávamos a ata para o Conselho de Administração, mandávamos a ata para a empresa, para a secretária da sociedade, neste caso, para arquivo e para conhecimento dos acionistas. E dos corpos sociais, não? Como dizia respeito a eles? Não. Nós não dependíamos desses corpos, nem da administração, nem do Conselho Fiscal. Portanto, competia-nos a nós dar conhecimento à companhia no sentido de donos da companhia, acionistas da companhia. Quem era a secretária-geral a quem dava o conhecimento? É a doutora Ana Malheiro. Não era secretária-geral, eu penso que é secretária da sociedade. Penso que é esse o cargo. Vamos procurar esclarecer com a doutora Ana Malheiro essas questões. Tenho aqui um outro e-mail de 6 de setembro em que a engenheira Cristina reencaminha os 3 e-mails que eu li ao Ministério das Infraestruturas, à doutora Maria Araújo, e diz o seguinte: cara Maria, no seguimento da nossa discussão de hoje, a remuneração variável faz parte do contrato e tudo o que fazemos é instrumental para melhorar a performance da TAP. Não compreendo. Muito obrigado pela sua ajuda. Portanto, é claro que a engenheira Cristina coloca o Ministério das Infraestruturas a par desta discrepância quanto ao seu variável e há, na troca de e-mails da CEO da TAP, no mesmo dia em que presencialmente no gabinete do Ministério das Infraestruturas há uma reunião com o Dr. Manuel Beja Sherman. De acordo com a documentação que nós temos no acervo da CPI, esta reunião de 6 de setembro no gabinete do Ministério das Infraestruturas tem, para além da engenheira Cristina e do Dr. Manuel Beja, naturalmente, os membros do Ministério. Teve conhecimento desta reunião? Não. No dia 7 de setembro, a doutora Maria Araújo, do Ministério das Infraestruturas, responde à engenheira Cristina e diz o seguinte: cara Cristina, muito obrigado pelos seus e-mails, regressarei ao seu contacto assim que tenhamos resolvido este assunto do variável. Portanto, o Ministério das Infraestruturas, de facto, não envia esta informação, nem esta troca de e-mails a esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Mais uma prova do esconder de informação do Ministério a esta Comissão. Tem conhecimento de como é que este assunto ficou resolvido? Não, não tenho conhecimento. Aquilo que referi há pouco corresponde à última ata, a última reunião que eu participei enquanto vogal da Comissão de Vencimentos, e até sair, até 31 de dezembro de 2021, não tive conhecimento de qualquer contacto, desenvolvimento sobre esta matéria. Voltando àquilo que falou dos atingimentos dos objetivos dos KPIs no âmbito da gestão, tenho aqui um e-mail da senhora engenheira Cristina para Hugo Mendes e Miguel Cruz a 7 de janeiro de 2022. E diz o seguinte: caro Hugo e Miguel, tive o prazer de ter uma conversa com Pedro Nuno Santos, que confirmou que a minha performance em 2021 foi boa e que eu poderia esperar ter todos os KPIs completados, vírgula, e agora vem a questão fundamental, embora não estejam definidos, e a correspondente parte do bónus para o período entre 25 de junho e 31 de dezembro de 2021. Havia ou não KPIs definidos para o exercício da engenheira Cristina? Neste momento não me recordo do teor do contrato, mas a única coisa que nós tivemos conhecimento foi do contrato que estava assinado. Mas não me recordo se lá estavam definidos esses KPIs. O bónus e o pagamento do bónus está dependente da existência ou não de contratos de gestão? Daquilo que eu sei, penso que não. A Comissão de Vencimentos tinha a competência para definir as remunerações variáveis independentemente dos contratos de gestão. Mas o Dr. Tiago Aires, aqui nesta comissão, disse que de facto dependiam. Pois, eu respondi tanto quanto sei, do ponto de vista jurídico, essa questão nunca me foi colocada.
Sim, mas temos agora aqui uma questão de diferente e importante. O doutor Tiago Aires acha que sim e o suggestor diz que não sabe. É isso? Sim. Eu gostaria que nos ajudasse a perceber como é que, sem definir objetivos, metas objetivas, o doutor Pedro Nuno Santos diz que, independentemente disso, a senhora cumpriu os seus objetivos, tem direito a bónus. O senhor que foi presidente de uma comissão de vencimentos, como é que é possível, numa análise qualitativa, dizer, olha, o senhor portou-se muito bem, vai ter seguramente direito a bónus. E o senhor diz, mas eu não tenho objetivos definidos, como é que eu na métrica posso saber se atingi ou não? Bom, o senhor portou-se muito bem, vai ter direito a bónus. Como é que, enquanto presidente de uma comissão de vencimentos que foi, interpreta uma conversa destas? Enfim, não conheço essas declarações, não me compete estar a comentar essas declarações. No âmbito das minhas funções e enquanto membro da Comissão de Vencimentos, foram definidas sempre métricas para a atribuição ou não de remunerações variáveis, mas não comento as declarações que referiu. Mas a pergunta que lhe fiz, e volto a repetir, é enquanto foi presidente da Comissão de Vencimentos, naturalmente tem que ter uma visão muito clara sobre isso. E a pergunta que lhe fiz é, como é que é possível dizer a alguém que atingiu os objetivos e tem direito a bónus se não tem objetivos definidos? Sr. Deputado, com todo o respeito, penso que já respondi. Enquanto fui membro fui presidente da Comissão de Vencimentos, foram sempre definidas métricas, enfim. É, digamos, a minha abordagem ao tema das remunerações variáveis é essa. Portanto, do seu ponto de vista, isso é uma situação que não compreende e, naturalmente, nunca foi prática enquanto presidente da Comissão de Vencimentos. Sim, enquanto eu fui presidente da Comissão de Vencimentos, foram sempre definidas métricas para posteriormente serem avaliadas. Nunca o incomodou o facto de, conhecendo, como diz que conhece e conheceu o contrato da engenheira Cristini, onde obviamente está lá explicitamente uma dimensão, uma componente variável, nunca achou estranho este hiato de tempo em que esta situação não fica resolvida, está no limbo, ou por conveniência, ou porque está em curso um plano de reestruturação, mas não acha que a pessoa visada se sente naturalmente defraudada na perspectiva em que fez um contrato com uma componente fixa, uma componente variável, não entendeu que a não resposta conviveu bem com esta situação de limbo? Sr. Deputado, eu desconheço, nunca falei com a CEO, não o cheguei a conhecer. O Presidente da Comissão de Vencimentos da altura, sim, teve contacto com ela, eu pessoalmente não tive. A única coisa que lhe posso dizer é que tivemos conhecimento do contrato, depois dele ser assinado, e nessa altura o que fizemos foi uma análise técnica daquilo que era a remuneração definida e acordada com a Sra. Engenheira e para ver se ela se encaixava, se enquadrava na política de remunerações. Entendemos na altura, isto numa reunião de 11 de agosto de 2021, suspender ou não aprovar a componente variável até que fossem definidas, digamos, a situação real da companhia no que diz respeito ao processo de reestruturação. E, entretanto, no final do ano eu saí, portanto eu não consigo depois, já não acompanhei a evolução da situação. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Dr. Luís Martins. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento o Dr. Luís Cavasso Martins. Sr. Doutor, indo diretamente à primeira questão, enquanto exerceu o seu mandato como Presidente da Comissão de Vencimentos de 2016 a 2021, quantas vezes falou com o ex-ministro Pedro Nuno Santos? Nenhuma. E com o ex-secretário de Estado Hugo Mendes? Nenhuma. Quem é que o convidou a assumir a função de Presidente da Comissão de Vencimentos? Foram os acionistas privados, Humberto Pedrosa e David Neilman. Tem alguma relação laboral com o Sr. Humberto Pedrosa ou o Sr. David Neilman? Sim, tenho uma relação profissional com empresas que pertencem ao Sr. Humberto Pedrosa. E tinha nessa altura. Desde quando? Pode-nos confirmar?
Eu trabalho com o Sr. Humberto Pedrosa desde a privatização da Rodoviária Nacional, quando a empresa onde eu estava, que era uma das empresas da Rodoviária Nacional, foi vendida ou foi reprivatizada. 1993, dezembro. Atualmente continua a trabalhar como administrador nessa mesma empresa, mas acumula também com outras empresas em que o grupo participa. Neste momento exerço o cargo de vogal do Conselho de Administração da Barraqueira SGPS, portanto a holding do grupo. Sou ainda formalmente também administrador de uma das empresas, mas onde não exerço nenhuma função. Estou lá, mas enfim, aquilo tem uma comissão executiva, a empresa é a Fertagos, tem uma comissão executiva e eu não tenho poder de decisão, digamos, na gestão da companhia, e pertenço à gerência da sociedade operadora da Metro do Porto, chamada Via Porto. É o presidente da Antrop? Sim, mas isso não tem a ver com as minhas funções profissionais, é uma associação profissional, atualmente sou presidente do Conselho Diretivo da associação, sim, da Antrop. E vice-presidente da Confederação do Comércio Português também? Sim, sou vice-presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. Exatamente por via das minhas funções associativas da Antrop. O Sr. terá dito uma afirmação, e passo a citar: a promiscuidade política prejudica a gestão pública? Não me recordo, pode-me ajudar, não me recordo ter dito isso. 2014, ao Jornal de Negócios. Não me consigo recordar do enquadramento dessa frase, se a disse. Sim. Em 2014 terá dito isto, diz: por uma razão de eficiência, responsabilização e de independência de governos e de partidos, à data, e já era, o Presidente da Antrop defende, em entrevista ao Negócios, a atribuição da operação de todas as empresas de transportes aos privados. Foram palavras do Sr. Pegando nisto, considera que houve promiscuidade política recentemente na TAP? Eu posso só responder enquanto exerci as funções de Presidente da Comissão de Vencimentos e de vogal, não exerci mais nenhuma função na TAP e, portanto, não posso comentar. Enquanto fui membro desse órgão, nunca senti, nem nunca me foi referida qualquer pressão, nunca ninguém do governo falou comigo sequer, nem faria sentido, penso eu. Eu exerci as funções enquanto a empresa teve a ser gerida pelos empresários privados, dependia dos acionistas privados, da Assembleia Geral, mas mesmo aí, em que o Estado estava representado, nunca foi feita qualquer referência ao exercício das minhas funções, por ninguém. E num âmbito mais geral, houve ou não ingerência política na gestão da TAP? Repito, eu estou aqui na minha qualidade de ex-presidente da Comissão de Vencimentos. Enquanto fui presidente da Comissão de Vencimentos e vogal, não senti, no exercício das minhas funções, qualquer tipo de pressão. Quando é que conheceu a engenheira Alexandra Reis? Eu não conheço a engenheira Alexandra Reis. Nem por partilharem quadros e chefias de topo do mesmo grupo empresarial? Não, nunca que eu saiba, não partilhamos funções nas mesmas empresas. O Sr. é administrador do Grupo Barraqueiro. Ao que sabemos, a engenheira Alexandra Reis foi nomeada diretora executiva do Grupo Barraqueiro. Portanto, não conhecia esse facto? Não confirmo essa informação. Isso não é correto. Portanto, a informação que veio a público na comunicação social, que a engenheira Alexandra Reis
que iria tomar posse como diretora executiva do Grupo Barraqueiro é falso. Sim, o que posso confirmar é que há um contrato de colaboração em outsourcing para a realização de um trabalho para o Grupo Barraqueiro. É o que eu posso confirmar. Idêntico ao que o Sr. terá aprovado para o engenheiro Fernando Pinto? Eu não aprovei nada relativamente ao engenheiro Fernando Pinto, a não ser a política remuneratória. De 1,6 milhões a 2 anos por serviços de consultoria? Não tenho conhecimento desse, ou tive conhecimento agora pela opinião, pelos jornais dessa situação. Nunca tive conhecimento de qualquer contrato celebrado com o engenheiro Fernando Pinto. E um prémio que terá sido pago no valor de 276 mil euros ao engenheiro Fernando Pinto? Prémio a que título? Bónus? Posso, enfim, enquanto o engenheiro Fernando Pinto foi CEO da TAP, tinha remuneração variável. Portanto, admito que possa ter sido pago algum prémio, só conferindo nas atas. Na altura, o Sr. já era Presidente da Comissão de Vencimentos. Este prémio refere-se a 2016, como também se refere a um prémio superior a 200 mil euros a Maximiliano Urban, também, como foi já aqui citado numa audição, ao seu sucessor, que desconhecia estes prémios, não estavam naturalmente no mandato deles. Mas o Sr. confirma que autorizou o pagamento destes 2 prémios por bónus, por metas alcançadas, em princípio? Confirmo que, relativamente à gestão de 2016, foram pagos prémios de desempenho aos 3 membros da Comissão Executiva. Ainda em relação a Maximiliano Urban, foi administrador executivo entre 2016 e 2017, precisamente no tempo em que estava a presidir a Comissão de Vencimentos. E recebeu uma pré-reforma de um valor superior a 1 milhão de euros. Sabe-me dizer a que título é que se faz uma pré-reforma a alguém que estava no board da empresa e, ao que parece, com uma posição bastante ativa na empresa? Eu desconheço essa situação. Portanto, foi negociada a pré-reforma e a Comissão de Vencimentos não foi nem sequer consultada para saber o processo que decorria ainda da aprovação das condições salariais. Desconheço completamente essa situação. E em relação ao contrato da engenheira Alexandra Reis, sofreu algum tipo de pressão para fazer uma melhoria contratual ao que estava inicialmente programado para as condições de retribuição salarial, ou simplesmente foi à Comissão de Vencimentos a aprovação do que estava inicialmente definido? A ideia que tenho é que quando a engenheira Alexandra Reis foi para a administração, ficou com um salário definido pela Comissão de Vencimentos e não, segundo a minha memória, nunca foi alterado. Penso que nunca foi alterado, nem nunca foi referido sequer essa possibilidade. Em relação à indemnização de 1 milhão e 200 mil euros pago à doutora Teresa Lopes, o que é que nos pode dizer sobre isto? Nada, não desconheço. Também não foi consultado sobre esta matéria? Sr. Deputado, a Comissão de Vencimentos não tem essa competência. Não fomos consultados nem tínhamos que ser. A Comissão de Vencimentos tem fundamentalmente 2 competências. Definir a política de remunerações dos corpos sociais apenas e definir a sua execução, digamos assim, a sua atribuição no caso concreto, designadamente as remunerações variáveis, caso existam. Não tem mais competências.
E repito, só relativamente aos corpos sociais. E relativamente à engenheira Cristina Weidner, o que é que nos pode dizer sobre isto? Nós tivemos os ministros das Finanças e das Infraestruturas que admitiram publicamente, que dizem que não há lugar a bónus porque a rescisão é por justa causa, e, ao que parece, a ex-CEO vai entregar ou vai avançar com uma queixa-crime em tribunal porque diz que todos os pressupostos para que o bónus lhe fosse pago foram cumpridos. Eu sei que já deu uma resposta a uma pergunta semelhante, mas com contornos diferentes. Que tipo de contornos podemos aqui falar para apreciar ou não da legalidade de um pagamento de um bónus, não obstante todo o contexto legal? A senhora cumpriu ou não cumpriu com as metas que lhe foram estabelecidas? O que lhe posso responder, Sr. Deputado, é que, existindo uma comissão de vencimentos com essas competências, eu penso que continua a existir, mesmo depois de eu sair, esses bónus só poderiam ser pagos após a aprovação da comissão de vencimentos. Portanto, teria de ser feita essa apreciação pela comissão de vencimentos. Eu vou-lhe ler o que disse no dia 4 de abril a engenheira Cristina Weidner. Tenho de receber o bónus porque apresentei resultados. O bónus é merecido porque apresentei os resultados esperados em 2022 e é completamente desassociado da minha saída em 2023. Esta é a minha interpretação e dos advogados que me acompanham no processo. Tem ou não legitimidade a engenheira Cristina Weidner para pedir um bónus que, em princípio, estaria apalavrado, não contratualizado, mas apalavrado? Sr. Deputado, eu em 2022 já não estava na Comissão de Vencimentos, portanto desconheço a performance que é referida. Repito, para haver o pagamento ou a autorização de pagamento de um determinado bónus, enquanto existir Comissão de Vencimentos com aquelas competências, terá de passar pela Comissão de Vencimentos a sua aprovação. O resto eu não posso acrescentar mais nada. Mas não foi aprovada quando da contratação da engenheira Cristina? Não foi aprovada a remuneração variável, como já referi. Foi só aprovada a remuneração fixa e os benefícios sociais. Então, quem é que terá negociado off the record com a engenheira Cristina? Consegue-nos adiantar? Tem alguma ideia? Não, havia negociado uma remuneração variável. Eu agora não tenho presente, não tenho aqui o contrato. Mas está escrito o contrato a que nós tivemos acesso, e eu penso que é público esse contrato. Estava lá definida uma componente de remuneração variável, que a Comissão de Vencimentos entendeu na altura não aprovar só a componente fixa. Depois não desconheço os desenvolvimentos posteriores, pelas razões que eu já referi. Doutor, então, legalmente, se a Comissão de Vencimentos não aprovou, não há lugar a pagamento? A quem compete aprovar a política remuneratória é a Comissão de Vencimentos. Não me cabe a mim fazer aqui interpretações jurídicas sobre estas situações. Estou simplesmente a responder aquilo que me parece, aquilo que é adequado face à existência de uma Comissão de Vencimentos com aquelas competências. Agora não vou fazer nenhum comentário jurídico sobre essa matéria. Sobre isto penso que já explicou o que nós queríamos ouvir. Uma última questão que lhe queria deixar. Um presidente de um sindicato disse aqui numa audição que o caso da engenheira Alexandra Reis era a ponta do iceberg, que muitos outros contratos idênticos teriam ocorrido na TAP e que ainda não vieram a conhecimento público. Enquanto foi presidente da Comissão de Vencimentos, teve conhecimento, se bem que informal, de algum caso idêntico ao da engenheira Alexandra Reis, que tivesse saído com valores
que não estariam até eventualmente consagrados contratualmente na política de vencimentos. O que é que nos pode dizer sobre isto? Tanto formal como informalmente, o que é que foi do seu conhecimento quanto a casos idênticos ao da engenheira Alexandra Reis? Muito obrigado. Nenhum caso, não tive conhecimento de nenhuma situação. Repito, a competência da Comissão de Vencimentos restringe-se aos corpos sociais e relativamente aos membros dos corpos sociais, as situações foram sempre claras, de entradas e de saídas, mas a Comissão de Vencimentos nunca definiu nem se pronunciou sobre pagamentos de quaisquer indenizações. Definia apenas os vencimentos, registava as saídas, quando havia entradas de novos membros, apreciava as suas remunerações e aprovava. Só isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, também muito obrigado. Sr. Deputado da IEL, Carlos Guimarães Pinto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, o Sr. Luís Cavasso Martins. Quando entrou para a Comissão de Vencimentos, entrou por indicação de que acionista? Eu já referi, Sr. Deputado, foram os 2 acionistas privados que me convidaram. Antes desse convite, já conhecia o David Neilman? Conheci fugazmente no dia da apresentação do projeto, agora não consigo definir a data, da Atlantic Gateway, num hotel no Terreiro de Paço. Conheci-o nessa altura, não tenho nenhum conhecimento profundo da pessoa. Após a saída dos 2 acionistas que aparentemente o convidaram, acabou por ficar mais tarde na Comissão de Vencimentos. Que acionista é que o convidou a segunda vez? Eu saí da Comissão de Vencimentos quando o Sr. Humberto Pedrosa saiu da TAP. Portanto, quando eu fiquei no segundo mandato, digamos, em que foi presidente o Dr. Tiago, o Sr. Humberto Pedrosa ainda estava na companhia. Eu saí a 31 de dezembro de 2021, exatamente quando o Sr. Humberto Pedrosa saiu. Eu renunciei ao cargo. Muito bem, mas depois reentrou como vogal? Não, eu quando renunciei já era como vogal. Portanto, eu continuei como vogal por consenso entre os acionistas e passei de presidente a vogal quando o Estado assumiu a maioria do capital. Mas foi entendido que eu poderia continuar e fui convidado a continuar e eu continuei. Saí quando o Sr. Humberto Pedrosa saiu a 31 de dezembro de 2021. A ata número 8, de 30 de abril de 2020, demonstra que se procedeu a uma revisão geral da política de remunerações, definindo-se claramente que a remuneração variável dos membros da Comissão Executiva seria apenas consoante os resultados, sendo que os prémios de desempenho anual ficariam por determinar posteriormente pela Comissão de Vencimentos. Esses prémios de desempenho anual foram determinados posteriormente? Refere-se a de que ata, desculpe? Ata número 8, de 30 de abril de 2020. Portanto, o que ficou definido nessa ata foi que os prémios de desempenho seriam eventualmente atribuídos se fossem atingidos determinados objetivos previamente definidos. É isso. Por acaso, não foram atribuídos relativamente à gestão de 2020 nos termos dessa ata número 8 e não mais houve, enquanto eu estive na Comissão de Vencimentos, qualquer pagamento de prémio de desempenho desde essa altura. Aliás, só foram atribuídos prémios, para ser mais rigoroso, em 2016 e 2017.
em mais de nenhum ano foi atribuído qualquer prémio de desempenho ou remuneração variável a qualquer membro dos corpos sociais. Mas foram definidos critérios para essa atribuição? Foram sempre definidos critérios, todos os anos. Que critérios é que foram definidos para o ano 2021? Não foram atribuídos. Para 2021 não foram atribuídos. Certo, mas não foram atribuídos porque não se atingiram os critérios. A questão é que critérios é que havia para que não foram atingidos. Deixe-me recordar, peço desculpa, na ata número 8, 30 de abril de 2020, foi decidido não atribuir prémios, não obstante terem sido cumpridos os objetivos. Isso tinha a ver com o impacto da pandemia na companhia. Foi entendido que não era adequado atribuir prémios quando a companhia vivia uma situação de grande instabilidade e dificuldade, e foi decidido que não haveria aprovação de critérios para prémios relativos à gestão 2020. Era função da Comissão de Vencimentos definir os objetivos de remuneração de qualquer membro do Conselho de Administração, certo? Sim, definir a política remuneratória dos corpos sociais. Isso inclui os critérios para a remuneração variável. Sim. A Comissão de Remunerações teve alguma interferência, foi consultada pelo Governo a quando da assinatura do contrato com a ex-CEO? Refere-se à engenheira Cristina? Não. Eu não fui, não tenho conhecimento, e o Presidente da Comissão de Vencimentos, na altura, não nos deu conhecimento de qualquer contacto. Ou seja, o Estado português assinou um contrato com objetivos de desempenho e prémios de forma irregular. Não sei se é de forma irregular. Digamos, fomos confrontados com um contrato assinado. É verdade. Qual era o processo normal para assinar um contrato com alguém do Conselho de Administração? Era normal o contrato ser assinado primeiro com prémios de desempenho e só depois se perguntar à Comissão de Vencimentos se aqueles prémios de desempenho estavam adequados? Enquanto eu fui Presidente da Comissão de Vencimentos, quem definiu os critérios de atribuição de remuneração variável foi a Comissão de Vencimentos, embora consultasse várias pessoas sobre isso, tínhamos em conta a situação real da companhia, ouvíamos os acionistas também. Portanto, eu queria deixar claro que a Comissão de Vencimentos não era uma estrutura fechada, era um órgão que tinha sido constituído pela Assembleia Geral para, digamos, ajudar a definir aquilo que era a política remuneratória, mas tínhamos em conta, com certeza, a situação em cada momento da companhia, ouvíamos os acionistas, ouvíamos os técnicos especialistas na matéria e conhecíamos a situação real da companhia. Portanto, era um trabalho da nossa responsabilidade, tinha de passar por nós, mas nós tínhamos alguma abertura relativamente a ouvir o que se passava, ouvir especialistas, etc. No caso da engenheira Cristina, na altura já não era Presidente e, que eu saiba, esse critério não foi seguido outro, até porque na altura foi público que havia uma contratação exterior, não é, da CEO, e portanto eu admito como razoável que quando se abre um processo de recrutamento externo que se definam algumas condições remuneratórias para se poder contratar, admito isso. Agora a Comissão de Vencimentos não foi consultada, nem informada. Parece normal, quando se abre um processo externo, que haja um conjunto de condições remuneratórias fixas e variáveis que sejam disponibilizadas a priori. E nisso estamos de acordo. Mas, dada a competência da Comissão de Vencimentos,
seria de esperar que essas condições fossem acordadas anteriormente, a priori, pela Comissão de Vencimentos. Pelo que me diz, então, isso não aconteceu neste caso. Sim, não aconteceu neste caso. Isto quer dizer, então, que a Comissão de Vencimentos pode, no futuro, travar o bónus a ser pago à ex-CEO. Como digo, eu não vou fazer nenhuma consideração de âmbito jurídico sobre esta matéria, até porque desconheço o assunto. Só para rever, então, nós estamos aqui a falar de uma remuneração fixa de cerca de 500 mil euros por ano, a que se soma entre 85% a 120% da remuneração anual, ou seja, na soma dos 5 anos podemos estar a falar de cerca de 3 milhões de euros, perto de 3 milhões de euros em remuneração variável que estava definida no contrato da CEO, que nunca foi confirmada pela Comissão de Vencimentos. Não foi confirmado até 31 de dezembro de 2021. Depois desconheço. Houve, em alguma altura, discussões sobre o facto do contrato da CEO ter uma cláusula de exclusividade? Não. Limitámos-nos a avaliar as questões remuneratórias. De acordo com o artigo 20º dos números 2 e 3 do Estatuto de Gestor Público, era suposto a CEO estar em exclusividade, mas a própria não escondeu que tinha simultaneamente, enquanto era CEO da TAP, tinha 2 cargos, um deles na Zero Avia e outro na O&W Partners, isto é público. Isso nunca foi discutido nem pela Comissão de Vencimentos, nem dentro da própria TAP? Não. Na Comissão de Vencimentos não foi e penso que não deveria ser. Não inclui as competências, não se inclui a apreciação dessas matérias nas competências da Comissão de Vencimentos. Sabendo que os gestores anteriores à nacionalização recebiam os salários através de contratos de prestações de serviços com a Atlantic Gateway. Pergunto-lhe, tendo tido as responsabilidades que teve, se considera isto uma prática regular, ou seja, ter gestores a receber a sua remuneração através de contratos de prestação de serviços com a Atlantic Gateway. Não posso pronunciar sobre isso, não tive conhecimento de qualquer dessas situações. Tive conhecimento agora, no âmbito desta comissão de inquérito, nunca tinha ouvido falar sobre essa matéria, mas também devo dizer que a Comissão de Vencimentos não controlava, nem era suposto, os passos seguintes à determinação das suas decisões. Portanto, a Comissão de Vencimentos definia as remunerações e informava a companhia, TAP, dessas decisões. E depois não tinha competências de fiscalização ou controle dos passos seguintes. Portanto, aquilo que me está a dizer é que a Comissão de Vencimentos não pode nem tem capacidade de controlar prestações de serviços contratadas pela TAP pagas a empresas relacionadas com administradores. Sim. Ou seja, tecnicamente, pode-se ultrapassar a Comissão de Vencimentos pagando aos administradores sob a forma de consultoria ou prestação de serviços. Sr. Deputado, a Comissão de Vencimentos foi criada e constituída por decisão dos acionistas. Portanto, cabe aos acionistas o poder de definir essas matérias e, no caso concreto, decidiu atribuir essa competência a uma Comissão de Vencimentos. Portanto, os acionistas podem sempre chamar a si essas matérias e, portanto, diria que é uma questão que faz parte da vida. Enquanto Presidente da Comissão de Vencimentos, assumi seriamente o cargo, defini
aquilo que era das nossas competências, ajudei a definir com os meus colegas, escrevemos as atas, aprovámos as atas, demos conhecimento à companhia. Pode-nos dizer que funções exatas tem neste momento no grupo Barraqueiro? Sou vogal do Conselho de Administração da Barraqueira SGPS, que é a holding do grupo. Tem alguma intervenção na gestão operacional do grupo? Eu tenho como pelouros recursos humanos, relações institucionais e comunicação. Acompanho, não tenho uma intervenção direta nas operações, mas acompanho nas reuniões do Conselho de Administração. Tendo o pelouro de recursos humanos, teve conhecimento da contratação de Alexandra Reis como consultora? Sim. Através de quem é que teve conhecimento? Através da estrutura da empresa, da administração. A engenheira Alexandra Reis irá prestar serviços de consultoria a que departamento dentro do grupo? Eu não conheço o contrato ainda da engenheira Alexandra Reis, nem sei se, penso que ainda nem começou. Portanto, a informação que me deram era de que iria prestar consultadoria ao nível das compras do grupo. Tem conhecimento do responsável dentro do grupo pela contratação de Alexandra Reis? Penso que foi o CEO. Mas repito, isso não tenho a certeza absoluta, foi comunicado numa reunião de Conselho de Administração que iria ser subscrito um contrato com essas características, mas não sei quem tratou desse assunto especificamente. Portanto, podemos assumir que foi o CEO do Grupo Barraqueiro que contactou Alexandra Reis. Sabe qual a duração do contrato? Não, ainda não tive conhecimento do contrato. Tendo o pelouro de recursos humanos, não tem conhecimento sobre o contrato, quem é que poderá ter? O meu pelouro de recursos humanos reporta-se aos trabalhadores do grupo, não a consultores. Portanto, essa é uma questão que depende, digamos, da área a que vai ser prestada a consultadoria, diretamente. Do seu conhecimento, a contratação de Alexandra Reis como consultora do grupo foi feita através de um ajuste direto, ou seja, de um convite direto ou de um concurso público? Desconheço, mas penso que não terá sido. Repare, eu trabalho num grupo privado há 30 anos e os grupos privados, do modo geral, tomam as suas decisões, desde que não seja obrigatória a constituição de um concurso público, que às vezes é, numa ou noutra situação, toma as suas decisões diretamente. Portanto, admito que sim, que tenha sido uma decisão direta, com certeza. Mas, repito, admito. Não conheço o processo, fui informado da existência dessa futura relação. Muito obrigado. Última pergunta. Quando é que foi informado da existência dessa relação? Fui há dias, há poucos dias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Dr. Luís Martins. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Deputada Mariana Mortágua. Muito obrigada. Cumprimento, antes de mais. Gostaria de perguntar, ou de começar por perguntar, quem é que determinou a remuneração, nomeadamente de Fernando Pinto, quando era CEO da TAP?
se bem me recordo, o engenheiro Fernando Pinto já era administrador da TAP e aquilo que me recordo é que o salário se manteve à altura. E, portanto, não houve nenhuma alteração no salário do engenheiro Fernando Pinto? Penso que não. E relativamente a Trey Urban, quem é que definiu a sua remuneração? Isso foi aprovado pela Comissão de Vencimentos. O prémio de entrada de 150 mil euros pago à cabeça a este administrador foi determinado pela Comissão de Vencimentos? Não, desconheço. E, portanto, não tem conhecimento que tivesse sido... chama-se um prémio de assinatura e, portanto, o Sr. Trey Urban trabalhou com David Newman, fazia parte da Atlantic Gateway, mas ainda assim recebeu 150 mil euros só para chegar à TAP. Nunca tive conhecimento disso. E, relativamente à sua remuneração, foi atribuída com a indicação do acionista? A fixação dos salários tinha em conta, como eu há pouco referi, vários aspectos. Aquilo que era a prática do mercado, aquilo que era, digamos, também um pouco opiniões dos próprios acionistas relativamente a esse enquadramento inicial, como aliás é normal, e depois aquilo que a Comissão de Vencimentos basicamente fazia era definir a política, assegurava que havia, digamos, as diferenciações que deveriam existir relativamente ao CEO e aos vogais, por exemplo, e às funções que cada um desempenhava, e à partida era assim que era definido. Mas é um trabalho que, digamos, que tínhamos sempre em conta, digamos, a posição dos acionistas, como é evidente. E era normal, neste caso destes acionistas, é que não é só um prémio de 150 mil euros. Há 20 mil euros para ajudar o Sr. Trey Urban a mudar-se para Portugal, embora também haja um subsídio de alojamento de 84 mil euros por ano, e ainda há 25 mil euros para o caso do Sr. Trey Urban optar por vender a sua casa em Nova Iorque. E, portanto, pergunto se este tipo de outras remunerações também foram aprovadas pela Comissão de Vencimentos. Não. O que foi aprovado foi a remuneração fixa, a variável e alguns apoios, sim, de subsídio de residência, por exemplo. Penso que foi definido. Agora, tudo o resto que referiu não passou pela Comissão de Vencimentos e eu desconheço. Fico sempre na dúvida, porque, enfim, isto é até uma discussão teórica, que é porque é que o subsídio de residência são de 87 mil euros no caso de Trey Urban e 96 mil euros no caso de Fernando Pinto. Dá 8 mil euros por mês. Uma pessoa pergunta se as pessoas estavam a residir no Ritz. Mas, enfim, esta é uma outra questão, porque claramente não é um subsídio de residência, é um complemento salarial. Tecnicamente é um subsídio de residência. Por exemplo, o David Pedrosa não recebia essa componente, recebia apenas o vencimento. Não, estou a dizer que havia o critério de definir um subsídio de residência para estrangeiros que não tinham casa em Portugal. Não vou agora comentar o valor. E relativamente ao membro da Comissão Executiva que vivia cá, não foi atribuído nenhum subsídio de residência. Há Peço desculpa, estava aqui a ver. Outros subsídios. Porque depois havia outros subsídios por dependente, enfim, chegava a cerca de 1.000 euros por mês, etc, etc, que aumentavam muito os salários base. Mas eu queria esclarecer outro ponto. Na segunda reunião da Comissão de Vencimentos, no dia 16 de junho de 2016, é escrito que o prémio de desempenho não será aplicável em 2016 pelo facto de o orçamento da sociedade só ter sido concluído após terem decorrido 5 meses do período de um ano a que se reportaria o quadro de objetivos, inviabilizando, deste modo, a atribuição de um prémio de desempenho. E, portanto, foi decidido que não havia prémio de desempenho. Apesar de tudo, na terceira reunião, que é no dia 30 de 3 de 2017, é decidido atribuir prémios por conta de 2016. Quem é que decidiu atribuir prémios quando a Comissão de Vencimentos tinha decidido não atribuí-los? A responsabilidade foi da Comissão de Vencimentos. Eu posso explicar. Na altura foi decidido, como muito bem disse, face a questões de circunstanciais, não se atribuir o prémio relativo a 2016 e
no início de 2017, nós fomos contactados pelos acionistas, sugerindo que pudéssemos rever a nossa posição sobre isso. Face a um conjunto de circunstâncias que nos foram referidas, designadamente o bom desempenho da companhia, digamos que havia aqui sinais positivos de renascimento da companhia, um grande aumento da procura, e isso, enfim, a responsabilidade aqui foi minha e do meu colega, mas de rever, de aceitar, avaliar uma revisão do nosso critério. E nós, nessa ata de março de 2017, explicámos a razão e, muito embora reconheça que o método não foi, digamos assim, o mais, enfim, não sei como é que é dizer, digamos, aquilo que foi sempre prática da Comissão de Vencimentos, que era definir um critério e depois verificar o seu cumprimento, digamos que foi o único caso em que houve uma decisão, embora, enfim, mitigada pela definição de critérios muito objetivos, mas reconheço que foi uma decisão mais ditada determinada por questões de gestão de recursos humanos, que na altura foi entendido por nós que fazia sentido adotar e definir a atribuição de prémios para os 3 membros da Comissão Executiva. Sim, mas isso a responsabilidade foi nossa, foi minha. Esclareça-me, por favor, só 2 coisas. 3 membros da Comissão Executiva? Sim. Só Fernando Pinto e Trei Urban é que receberam estes prémios, tanto quanto temos conhecimento. A ata atribui prémios de desempenho aos 3. Eu não sei quem recebeu. Mas confirma que os critérios para a atribuição deste prémio foram estabelecidos depois de a realidade já estar verificada. Confirmo. Está explicado, aliás, na ata número 3. Muito bem. O mesmo acontece na ata número 5, em que são definidos os prémios de 2017. Fernando Pinto volta a receber 420 mil euros. Mas António Aldo Neves recebe na altura 157 mil euros, tinha aliás acabado de entrar, mas David Pedrosa não recebe esse prémio. Sabe-me explicar porquê? Foram atribuídos prémios a todos os membros da Comissão Executiva também, nessa altura. Eu penso que já aqui foi... Porque é que um dos membros da Comissão Executiva não recebeu prémio e os outros receberam? Não sei, não compete à Comissão de Vencimentos fiscalizar o cumprimento das suas decisões. Já nos foi dito que desconhecia o contrato de Trei Urban como diretor da empresa. Sim. E, portanto, também desconheceu o contrato de reforma antecipada. Sim. Mas, e quando o Sr. Trei Urban volta como administrador e acumula esse salário com a sua reforma antecipada, não tem conhecimento dessa realidade? Não. Mas não teve que definir um salário para o administrador? Sim. A Comissão de Vencimentos definiu os salários dos administradores, mas não conhecia, nem conheço, nem nunca conheci qualquer contrato, outro contrato de qualquer membro da Comissão Executiva ou da Administração com a companhia. Eu gostaria de compreender também o que é que leva a decisões de vencimentos de António Aldo Neves quando ele vai para CEO da TAP. Nesse ano, em 2018, a TAP tinha tido um prejuízo de 118 milhões de euros. Aliás, não distribuiu o prémio. Mas António Aldo Neves entra na TAP a receber 630 mil euros anuais, mais 96 mil de subsídio de residência, mais 18.500 de um outro subsídio que eu escrevi as siglas e agora não consigo lembrar-me o que é que querem dizer, e no total de 745 mil euros. Isto é mais 90 mil euros do que Fernando Pinto recebia. Porquê é que no ano de prejuízo se aumenta em quase 100 mil euros o salário de um CEO? Antes da definição do salário, portanto, dessa definição de salário, a Comissão de Vencimentos pediu um estudo de benchmarking a uma empresa especializada
para, uma vez que se iniciava, aliás isso também está nas atas, um novo ciclo da companhia, com a saída de Fernando Pinto, do engenheiro Fernando Pinto e a entrada de um novo gestor, um novo CEO, para aferir a razoabilidade dos salários que estavam a ser praticados, que isso ainda não tinha sido feito. E na altura verificámos que os salários que tinham vindo a ser praticados, onde se inclui também o salário do CEO António Neves, estavam bastante abaixo daquilo que era a prática de mercado no setor da aviação, e não só, e com companhias portuguesas de dimensão, de grande dimensão, por exemplo, como a EDP. Fizemos esse estudo e verificámos que a definição dos salários, por exemplo, só de CEO, digamos, quando comparado, por exemplo, com a Ryanair e com a EasyJet, o CEO da Ryanair, e que só tinha remuneração fixa, portanto era garantido, recebia mais, e comparando agora com o salário do CEO António Neves, incluindo prémios, os tais 745 mil, que não eram garantidos, o CEO da Ryanair recebia mais 41% do que isso. E o CEO da EasyJet mais quase 20% desse salário. Portanto, entendemos que a fixação desse salário estava de acordo, e o CEO da EDP, por exemplo, recebia mais 17%. Portanto, entendemos que esse salário mesmo, do salário atualizado do CEO António Neves, estava perfeitamente enquadrado daquilo que era a prática, aliás, abaixo da prática do setor. Bom, eu discordo no sentido em que eu considero que o subsídio de residência está garantido e que o subsídio por filhos dependentes, acho que é isto que quer dizer, também está garantido. E, portanto, nós estamos a falar de variáveis, estamos a falar de 745 mil, na medida em que vive no Ritz, ou seja lá onde for, custa 8 mil euros por ano e recebe um subsídio por dependentes. Mas a minha pergunta não era tanto essa, é que a TAP teve um prejuízo de 118 milhões de euros nesse ano. E se o prejuízo foi ou não foi tido em consideração quando se aumenta o salário do CEO em quase 100 mil euros, é 20%. É sempre tida em consideração a situação da companhia. No entanto, quando se fixam salários de responsáveis máximos de empresas, sobretudo quando ele entra, digamos, há aqui uma definição também objetiva daquilo que é um salário justo e adequado para um nível de responsabilidades que a pessoa vai assumir. Portanto, independentemente dos resultados, ele estava a iniciar, ou praticamente a iniciar, uma função de CEO numa altura crucial da companhia, que era necessário recuperar, e foi entendido que aquele salário era adequado face às circunstâncias. E acontece o mesmo em 2019. O prejuízo é de 106 milhões de euros, mas Rafael Alves passa de 280 mil para 350 mil de salário. O que é que justifica esta decisão? Esse foi um ajustamento que foi feito relativamente ao salário de Rafael Quintas, que tinha entrado com um salário abaixo daquilo que eram os salários standard dos vogais, e ele assumiu posteriormente, digamos, o mesmo valor, ou próximo do valor que era a prática dos vogais do Conselho de Administração, da Comissão Executiva. Tem a ver com um ajustamento que fazia sentido face ao tempo que ele já estava a trabalhar. Ele entrou com um salário abaixo daquilo que seria o standard para um vogal do Conselho de Administração. A Comissão de Remunerações ou Vencimentos fez algum estudo tendo em conta a mudança de enquadramento legal quando se passou a aplicar o Estatuto de Gestor Público à administração da TAP? Que eu saiba, não. Essa foi uma questão discutida internamente entre os membros da Comissão de Vencimentos? Peço desculpa, que questão? A questão de haver um novo estatuto jurídico que se aplicava aos gestores da TAP, à administração da TAP, e as consequências desse estatuto. Sim, isso foi referido na reunião. Eu tive 2 reuniões, talvez numa delas foi discutido esse tema, sim. E qual foi o enquadramento que foi dado e como é que foi essa questão discutida? Não me recordo agora exatamente, consta das atas, esse tema foi referido porque era um dado objetivo. Não é? Havia aqui uma alteração de enquadramento jurídico, mas não me recordo exatamente os pormenores dessa discussão, mas esse tema foi abordado na Comissão de Vencimentos, sim. E,
portanto, era do conhecimento da TAP e da Comissão de Vencimentos e da Administração que se impunham as regras do novo regime jurídico. Isso eu desconheço. Nós, na Comissão de Vencimentos, discutimos esse tema, aliás, por iniciativa do Presidente, à altura. Presidente da Comissão de Vencimentos. E a Comissão de Vencimentos alguma vez foi consultada sobre rescisões ou demissões ou renúncias a cargos de administração na TAP? Nunca. Muito obrigada. Não tenho mais questões. Sr. Presidente, eu aproveito só para anunciar desde já que não vou à terceira ronda. E, aliás, a mais nenhuma... Não percebi, desculpe, que? Estava a dizer que só que aproveito para anunciar que não utilizarei da terceira ronda e, portanto, não vai à terceira? não vou, Bem. nem mais nenhuma, porque serei substituída a partir de hoje pelo deputado Pedro Filipe Soares na Comissão de Inquérito e, portanto, aproveito também para desejar um bom trabalho às senhoras e aos senhores deputados. Eu não sei se o senhor deputado, eu não sei se o senhor deputado Pedro Filipe Soares, deixe-me só confirmar, se é o suplente, se pudesse informar os serviços. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora deputada. Muito obrigado, senhor doutor. Passamos então a quem interpela por último na ronda, ao Partido Socialista, deputada Rita Madeira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. Luís Cabasso Martins e agradecer também a sua presença aqui hoje, bem como todos os esclarecimentos que aqui já prestou. Tivemos a oportunidade de ouvir algumas semanas atrás o Dr. Tiago Mateus, que também aqui prestou os seus esclarecimentos. No entanto, o Sr. Doutor está há mais tempo, ou esteve mais tempo no cargo, portanto terá seguramente aqui um conhecimento mais aprofundado sobre o objeto desta CPI e também sobre o funcionamento do Grupo TAP e das empresas do Grupo TAP e também da própria Comissão de Vencimentos. E gostaria só, para balizarmos aqui, gostaria só de começar por perguntar as datas em que iniciou funções e em que terminou funções. A primeira ata da Comissão de Vencimentos que fui Presidente é de 3 de março de 2016 e a última foi 25 de maio de 2021. Depois assumi o cargo de vogal da Comissão de Vencimentos até ao final de 2021. Tivemos aqui um problema só com a contagem de tempo. Não estava a contar, de qualquer das formas darei a contemplação, é cerca de 1 minuto mais ou menos. Não há nenhuma relação, não houve nenhuma relação, não tive conversa, nunca, não tínhamos nenhuma relação com os membros do Conselho de Administração. A Comissão de Vencimentos pronuncia-se apenas sobre as remunerações dos órgãos sociais da TAP, confirma? Confirmo. Remunerações ou prémios relativos a funcionários ou diretores da TAP não se enquadram nas competências da Comissão de Vencimentos? Sim, confirmo, não se enquadra. Como é que a Comissão de Vencimentos desenha o modelo remuneratório dos membros do Conselho de Administração? Isso foi um trabalho que foi desenvolvido na altura, com a ajuda de consultores da própria companhia. O meu colega da Comissão de Vencimentos era especialista na área de recursos humanos e nessa matéria, e, portanto, construímos com base em critérios standard, que eram aplicados ao setor e com uma componente de remuneração fixa, com uma componente de remuneração variável em função do cumprimento de objetivos e alguns apoios, benefícios standard que são usados comumente pelas empresas na remuneração da Comissão do Conselho de Administração. Relativamente aos membros não executivos, foi também seguido um critério standard que é definir um valor fixo apenas. Foi isso que se fez, aliás, como também com o Presidente do Conselho Fiscal, na altura. Senhora Deputada Rita Madeira, se me permite, houve uma pergunta que não ficou registada em áudio, foi a segunda pergunta. Se puder só repetir a pergunta, dado que a resposta já está dada, só repetir a segunda pergunta para que possamos ficar com o registro. Foi a segunda. Qual era o relacionamento que existia entre a Comissão de Vencimentos e o Conselho de Administração ou a Comissão Executiva? Muito obrigado, senhora deputada. Vamos então prosseguir com a audição. Muito obrigado.
apesar da Comissão de Vencimentos não ter responsabilidades relativamente aos salários dos funcionários, terá que existir, obviamente, alguma coerência e algum racional entre a remuneração da administração e também dos restantes funcionários. Pergunto-lhe, então, quais são os limites estabelecidos para a remuneração da administração em relação à estrutura de remuneração geral da empresa? Não havia qualquer tipo de relação, desconhecia completamente os salários praticados na companhia relativamente aos seus trabalhadores e funcionários, fixámos aquilo que nos parecia a remuneração adequada para os corpos sociais em função da sua responsabilidade e nível de exigência, e foi isso. Nunca comparámos salários de diretores nem de outros quadros da empresa com os salários fixados. Não era bem uma questão de comparar, não é? Mas para haver aqui algum racional e alguma também equidade. Quer dizer, então, que este modelo remuneratório também segue algum padrão existente no setor, segundo o que percebi? Relativamente a essa matéria, como eu já tive a oportunidade de dizer a um outro senhor deputado, nós tínhamos a oportunidade de informar a Assembleia Geral todos os anos relativamente àquilo que era a política e os valores das remunerações dos corpos sociais. E, portanto, tínhamos sempre a garantia que os acionistas, que a Assembleia Geral poderia sempre intervir relativamente a algum aspecto que considerasse menos adequado. Como também já referi, seguimos numa primeira fase aquilo que era a tradição da TAP, que já existia antes de nós entrarmos na companhia, antes de nós exercermos essa função, e a determinada altura pedimos um estudo de benchmarking salarial a uma entidade internacionalmente competente e reconhecida e que veio confirmar, digamos, aquilo que era a prática da companhia no sentido de respeitar aquilo que era o standard do setor, designadamente membros da Comissão Executiva terem salário fixo e salário variável, ou remuneração fixa, remuneração variável, e membros não executivos do Conselho de Administração apenas fixo, as respectivas percentagens e os valores que estavam abaixo daquilo que era a prática do setor. O facto da TAP ser uma empresa pública a partir de outubro de 2020 alterou em algum sentido estes modelos de remuneração? Nós não alteramos, do meu conhecimento, não alteramos nada do que estava definido nos últimos anos de vigência. Eu não me recordo que data é que referiu o Sr. Deputado, desculpe. Outubro de 2020. Nessa altura, aquilo que estava definido, a política remuneratória, era só salários fixos, não havia já definição de salários variáveis e seguiu-se essa prática sem nenhuma alteração até à minha saída. Tem que ligar o microfone, Sr. Deputado. Peço imenso. Vou apelar à sua memória, aos seus auxiliares de memória e pedia-lhe para se pudesse confirmar se existiu ou não uma diminuição dos vencimentos na Comissão Executiva entre o Conselho de Administração presidido por Fernando Pinto e o Conselho de Administração presidido pela engenheira Cristine. Sim, houve uma diminuição, sim. Relativamente ao plano de reestruturação, a TAP foi e continuará a ser uma empresa pilar da economia portuguesa, por isso foi alvo deste plano, que foi desenhado e que foi aprovado para salvar a empresa e que incorporou aqui uma transformação significativa da operação TAP, de forma a garantir a sua viabilidade e sustentabilidade com o futuro. Foram, obviamente, tempos complicados, tenho a certeza seguramente que o Sr. se deve lembrar, e que levaram, com a aprovação deste plano de reestruturação, a um corte de 30% da componente fixa da remuneração dos administradores. A Comissão de Vencimento participou desta decisão? Sim, participou, validou, digamos, registou essa, que era, digamos, um desejo do próprio Conselho de Administração, que nós registámos, sim, e depois seguimos como prática no futuro. E relativamente à componente variável e aos prémios, houve alguma decisão específica por parte da Comissão de Vencimentos? Sim, houve. Em 2019 e 2020 não foram atribuídos em função da situação que a companhia vivia. Portanto, em 2019 não foi atribuído
embora tivessem sido cumpridos os objetivos que tinham sido definidos em 2018, e em 2020 já não foi atribuído por já ter havido uma decisão de não definir critérios para esse eventual pagamento. E isto em função dos efeitos que o Covid estava a ter na companhia e a situação difícil que ela vivia. Não devido ao plano de reestruturação? Decorre da situação de crise da empresa em função do Covid. Portanto, o que eu referi em 2019, digamos, já se verificavam, digamos, em 2020, portanto, quando eu digo 2019, é gestão de 2019 que determinaria ou não o pagamento da remuneração variável em 2020. Só que, não obstante terem sido cumpridos os objetivos durante o ano 2019, verificava-se, na altura, já um efeito tremendo na companhia, que estava praticamente paralisada, com os efeitos do Covid. E, portanto, desconhecíamos na altura quanto tempo isto iria durar, que efeitos é que iria produzir, e foi entendido não se determinar o pagamento desses prémios. Em 2020, isto é, em 2021, face àquilo que tinha sido feito em 2020, já havia, digamos, uma certeza dos efeitos dramáticos que tinham sido infligidos na companhia por via da pandemia e naturalmente, o plano de reestruturação está associado a todo este processo, com certeza. Agora não tenho presente a data, se essa coincide ou não, mas nas atas está referido isso. Na reunião do dia 22/7/2021, penso que é na ata número 12, eu passo a ler aqui o excerto da ata, que diz: atendendo à atual estrutura societária do Grupo TAP, é parecer da Comissão de Vencimentos que a referida norma, e a referida norma é o número 3 do artigo 2 do Decreto-Lei 39/B/2020, 16 de julho, parece não habilitar atualmente a aplicação daquela exceção ao Estatuto de Gestor Público a outras empresas do grupo que não a TAP SGPS, pelo que foi deliberado proceder à necessária articulação, tendo em vista a aclaração e ou resolução da presente questão. Qual era a dúvida que a Comissão de Vencimentos tinha sobre a aplicabilidade ou não do Estatuto de Gestor Público? Na altura, havia dúvidas sobre que companhias poderiam estar abrangidas ou não pelas exceções relativamente à aplicação do Estatuto de Gestor Público. E foi entendido, foi sugerido pelo Presidente e confirmado por nós, haver uma articulação com a TAP relativamente a esta matéria. Portanto, registámos que iríamos articular com a TAP esta matéria para não, digamos, para evitar qualquer tipo de decisão que pudesse ser desconforme aquilo que era, digamos, a mais correta interpretação do tema. Ou seja, questionaram a TAP, correto? Isso foi o Presidente que depois fez os contactos, eu depois, entretanto, saí, não tenho presente o desenvolvimento deste processo. Eu coloco esta questão também porque um mês antes, em junho de 2021, a TAP pede um esclarecimento sobre a aplicação do Estatuto de Gestor Público e sobre as suas exceções, que esclarece exatamente as dúvidas que foram apresentadas nesta reunião. Não teve conhecimento disso? Na altura não tínhamos conhecimento disso. Eu não tive conhecimento disso. Portanto, não conhece esse documento? Não conheço. Portanto, não sabe então também que esse documento foi elaborado pelo Dr. César Sá Esteves, que depois, curiosamente, acaba por ser o mesmo advogado 6 meses depois presta assessoria à ex-CEO da TAP no processo de saída da engenheira Alexandra Reis. Desconheço. O artigo 18 do Estatuto dos Gestores Públicos obriga a assinatura de contratos de gestão. Pelo que a CPI apurou até à data, estes contratos ainda não foram assinados. Que implicações remuneratórias têm para os administradores a não assinatura destes contratos? Desconheço, Sr. Deputado. Sabemos que o plano de reestruturação coloca regras muito restritas sobre as remunerações variáveis dos membros da Comissão Executiva.
No entanto, importa perceber o que é que aconteceu anteriormente. A CMVM detectou inconsistências no relatório societário em que antigos administradores, nomeadamente Antonaldo Neves, Fernando Pinto ou Maximiliano Urban, receberam a título de prémios salariais, acordos de pré-reforma e contratos de consultadoria de cerca de 10 milhões de euros. E relativamente a Maximiliano Urban, em janeiro de 2016, ele assina um contrato com a TAP em que oferia 420 mil euros anuais como retribuição fixa, 315 mil euros como prémios de gestão, caso atingisse esses objetivos, um prémio de assinatura de 100 mil euros, um prémio anual de 200 mil euros através de um plano de ações, 84 mil euros anuais para as despesas de locação e ainda mais alguns valores. 2 anos depois é celebrado um acordo de pré-reforma do valor de 378 mil euros anuais, isto em dezembro de 2018. 3 meses e meio depois, em abril de 2019, o acordo é reduzido, uma vez que o Sr. Urban passa a integrar o Conselho de Administração como não executivo, passando a receber 21 mil euros pelo acordo pré-reforma e 6 mil euros como administrador não executivo. O acordo, no entanto, prevê que o mesmo possa cessar, caso o Sr. Urban voltasse novamente a exercer funções. Já percebemos que, pelos vistos, administrador não executivo não é uma função. E aquilo que lhe pergunto é se não considera que o recurso a este tipo de expediente é uma forma de contornar as competências da Comissão de Vencimento, para além de uma violação dos deveres de transparência a que estes órgãos estão obrigados. Sra. Deputada, eu já respondi a essa questão, não me compete a mim fazer juízos de valor sobre essas práticas. Repito, as competências da Comissão de Vencimentos foram atribuídas pelos acionistas e a todo o tempo poderiam ser retiradas, desde que houvesse uma deliberação em Assembleia Geral. Portanto, aquilo que nós fizemos, e eu em particular fiz enquanto Presidente da Comissão de Vencimentos, é cumprir com seriedade máxima possível as minhas funções. Desconheço outros contratos, como já referi, que não aqueles que constam da definição das remunerações que constam em atas da Comissão de Vencimentos. Mas uma vez que existe um acordo de pré-reforma e a Comissão de Vencimentos passa a ser informada, posteriormente, 3 meses e meio depois, passa a ser informada que esta pessoa volta a integrar o Conselho de Administração como não executivo, correto? Sim, temos conhecimento que ele passou a membro não executivo do Conselho de Administração, mas desconheci a razão. Desconhecemos a razão, não nos foi dada nenhuma razão de reforma ou de pré-reforma ou outra qualquer. Mas não seria normal o acordo de pré-reforma cessar? Não posso pronunciar sobre isso. Relativamente ao contrato da ex-CEO, qual foi a intervenção da Comissão de Vencimentos relativamente aos indicadores para aferir o seu desempenho? Nenhum. O contrato, já falámos aqui várias vezes sobre o contrato da engenheira Cristine. No anexo C é dito que o bónus anual é definido com base em critérios objetivos e indicadores-chave de desempenho, que são definidos anualmente a quando da aprovação do orçamento da empresa e com o envolvimento da CEO. Portanto, a Comissão de Vencimentos não esteve envolvida, atendendo às suas competências, não esteve envolvida na atribuição, no desenho, digamos assim, da atribuição destes objetivos? Não teve. E em algum momento a engenheira Cristine consultou ou informou a Comissão de Vencimentos sobre o processo da engenheira Alexandra Reis? Não. E atendendo às dúvidas que a Comissão de Vencimentos... Peço desculpa, Sra. Deputada. Se se refere ao processo de saída, então eu reformulo a resposta, porque nessa altura eu já não estava na Comissão de Vencimentos. Portanto, eu saí a 31 de dezembro de 2021. Portanto, até essa data, aliás, nunca houve nenhum contacto da CEO com a Comissão de Vencimentos, contacto formal. Aliás, eu não conheço, nunca falei com ela. Portanto, nenhum contacto formal. A 31 de julho de 2017, a ata número 4, se eu ajudar a situar melhor aqui as atas, a Comissão de Vencimento, no ponto 3, deliberações sobre as remunerações dos membros não executivos do Conselho de Administração, delibera que, na sequência da saída de 6 administradores não executivos do Grupo TAP por renúncia dos mesmos,
e uma vez que faltava pouco tempo para terminar os seus mandatos, faltavam 6 meses, seriam pagas todas as remunerações até ao final do mandato, isto é, até 31/12/2017. É normal e habitual estas circunstâncias acontecerem? A renúncia dos membros do Conselho de Administração ocorreram por vicissitudes que tiveram a ver com a estrutura da TAP e não propriamente decisões individuais por qualquer razão pessoal. E, portanto, foi entendido que a questão do calendário poderia ser decidido desta forma. Portanto, não se tratou aqui de uma renúncia por razões pessoais, tratou-se de uma alteração da composição societária. E, portanto, entendemos que faria sentido fazer essa referência e fazer esse pagamento. A responsabilidade foi da Comissão de Vencimentos. Não acha que isso pode ser visto como uma indenização? Não, de todo. De todo. Tratava-se de uma saída definida naquela data por razões, deixe-me dizer-lhe assim, políticas, e, portanto, não fazia sentido nenhum atribuir-lhe outra coisa que não fosse o reconhecimento do trabalho desenvolvido e que em condições normais terminariam os mandatos. Portanto, foi essa, por uma questão de justiça e não de indenização. Não tem mais perguntas, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Madeira. Muito obrigado, Sr. Doutor. Terminamos assim a primeira ronda. Perguntava agora aos senhores deputados quem se inscreve para a última ronda. Bom, não havendo inscrições para a última ronda, resta-me despedir do Sr. Doutor Luís Martins e agradecer-lhe a sua disponibilidade para a presença nesta comissão. Voltaremos então amanhã, senhores deputados, às 14 horas, com a audição do Dr. Frederico Pinheiro. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado.